Afirmando imediatamente o domínio central, este avanço do peão abre diagonais para o desenvolvimento das peças. Desenvolvendo um cavalo em direção ao centro, este movimento contesta imediatamente o peão central das brancas e inicia um jogo ativo de peças. Garantindo o domínio do centro, este impulso de peões inicia uma batalha estratégica pelas casas centrais e pela estrutura de peões. Adotando uma configuração hipermoderna, as pretas imediatamente se preparam para fazer o fianquete do bispo, com o objetivo de controlar de longe as longas diagonais. Desenvolver um cavalo aqui prepara o roque e reforça as ambições do peão central. Desafiar o centro imediatamente força um engajamento e abre linhas para a atividade das peças. Garantir a presença central do cavalo e preparar-se para rocar na ala de rei estabelece uma base sólida para o desenvolvimento das brancas. Desenvolver o bispo até G7 estabelece o controle sobre a longa diagonal, preparando-se para desafiar a estrutura central de peões das brancas. Mirar no peão B7 imediatamente aplica pressão e desencoraja as pretas de desenvolverem sua ala de dama, criando possibilidades táticas interessantes. Sacrificar um peão agora convida a um desequilíbrio posicional temporário para potencialmente perturbar a iniciativa da ala de dama das brancas. A recuperação do peão liberta imediatamente a rainha e pretende tomar o espaço central, mas abre linhas para o bispo das pretas. Garantir a monarca agora abre o caminho para o desenvolvimento das peças e contraria a pressão central das brancas. Afirmando o domínio central, este ataque de peão desafia o controle da ala de dama das pretas e abre caminhos diagonais para o bispo. Desenvolvendo o bispo para uma diagonal mais ativa, ele agora olha para o centro das brancas e se prepara para apoiar o avanço do peão central, potencialmente criando oportunidades táticas ou perturbando a coordenação das brancas. Solidificar o controle do centro enquanto se prepara para ativar a ala de dama e pressionar o peão D preto parece um bom plano aqui. Trazer o cavalo para C6 solidifica o centro e prepara para o desenvolvimento, com o objetivo de contestar o avanço do peão central das brancas. Abrindo uma diagonal para a rainha e perturbando a coordenação das pretas, este avanço investiga fraquezas na estrutura de peões. Sacrificar um bispo por um cavalo abre linhas em direção ao seu rei, uma aposta posicional ousada que busca contra-jogo. Abrindo a coluna G para possível infiltração da torre, esse avanço de peão cria um peão dobrado, mas libera a coluna F para jogo ativo de peças. Realinhar o cavalo para uma casa mais ativa visa perturbar a estrutura central de peões das brancas e criar oportunidades potenciais de ataque. Mudar a rainha oferece melhor controle sobre as colunas centrais e prepara para possíveis avanços de peões. Afirmando a presença central, as pretas desafiam os ambiciosos avanços do peão das brancas, abrindo uma coluna crítica. Buscando agressivamente uma iniciativa na ala de rei, as brancas sacrificam a estrutura de peões por uma avenida de ataque potencialmente perigosa, embora abra linhas em direção ao seu próprio monarca. Um reposicionamento deliberado visa reforçar a ala da dama e potencialmente perturbar a estrutura de peões das brancas. Desbloqueando o potencial da ala de rei, este bispo agora vê a fraqueza da ala de dama. O reposicionamento do cavalo para B6 oferece postos avançados de cavaleiro melhorados e ameaça perturbar a estrutura de peões das brancas na ala da dama. A abertura da coluna D visa centralizar a torre e pressionar a estrutura da ala de dama das pretas, antecipando futuros avanços de peões. Desafiando o avanço do peão D das brancas, isso coloca a rainha em posição de potencial, influência central e preparação para a liberação do peão B. Garantir a segurança do rei é fundamental. O roque agora oferece alívio contra ameaças táticas imediatas. Centralizar a torre prepara-se para contestar a coluna D, potencialmente criando um contra-jogo importante e afrouxando o controle central das brancas. Proteger a coluna aberta agora permite pressão potencial ao longo da coluna C, desafiando a estrutura defensiva das pretas. Visando a ala da dama, esta manobra prepara para um avanço do peão na ala da dama, potencialmente perturbando a estrutura centralizada das brancas. Solidificar o arquivo D é fundamental agora, preparando-se para possíveis avanços ou um recuo estratégico. Visando agressivamente o flanco do rei branco, este movimento injeta complicações táticas imediatas e visa perturbar a coordenação das brancas.
Golpear a rainha simplifica as coisas, abrindo linhas para suas torres e oferecendo um caminho final mais limpo. A captura do cavalo unifica os peões pretos, mas abre a coluna G, enfraquecendo potencialmente o abrigo do rei. Aproveitando uma diagonal vital, as brancas resolvem a estrutura de peões e abrem linhas para jogo ativo de peças. Desbloquear a coluna para operações de ataque é o objetivo principal agora, mesmo ao custo de peões duplicados. Sacrificar um peão abre a coluna D para sua torre, potencialmente criando chances de ataque contra o vulnerável lado de Rei das Pretas. Recuperar o peão central abre diagonais de ataque cruciais para sua rainha e seus cavalos. Desbloquear a coluna eletrônica, empurrando o peão para frente, cria um dilema estratégico imediato para a Dama Preta. Recuperar o centro com o cavalo oferece um excelente contrajogo. Sacrificar o bispo abre um posto avançado decisivo em C6, com o objetivo de desmantelar a estrutura de peões das pretas e tomar a iniciativa. A descida da torre força uma troca de materiais, simplificando a posição e abrindo possibilidades na coluna D. Esta manobra defensiva recupera a torre, preparando o terreno para uma corrida de peões nas colunas abertas. Afirmando o controle sobre a coluna C aberta, a torre inicia sua penetração no território inimigo. Iniciando uma manobra decisiva do cavalo, com o objetivo de dominar as casas centrais e restringir as torres pretas. Desbloquear o arquivo C é fundamental. Agora garanta a harmonia das peças para a próxima batalha final. Consolidar o controle sobre a coluna C aberta torna-se fundamental, forçando um ajuste de contas para os postos avançados das pretas. O cavalo se reposiciona, observando os peões fracos e se preparando para contestar as colunas abertas. Fortificar o poste central com a torre prepara uma potente manobra de fixação. Solidificando o peão D e preparando-se para desafiar as colunas abertas com as torres. Quebrar o peão abre uma avenida central vital para sua torre. Iniciando um contra-ataque ao longo das colunas abertas, com o objetivo de perturbar a estrutura avançada de peões das brancas e potencialmente ativar a torre. Visando a torre vulnerável em B8, esta manobra do cavalo visa explorar a ala de dama apertada e potencialmente criar um peão passado. Recuperar a iniciativa ocupando a coluna aberta central, com o objetivo de perturbar a estrutura de peões das brancas. Desafiar o peão passado das pretas visa perturbar o seu controlo central. Cumprindo a missão do cavalo de penetrar na ala da dama, esta redistribuição procura perturbar o domínio do bispo das brancas. Isto reafecta o monarca para uma posição central mais segura, protegendo de potenciais quebras de peões e preparando para um papel mais ativo no próximo final de jogo. Iniciando um reagrupamento delicado, o bispo agora olha para a maioria na ala da dama, com o objetivo de reforçar a estrutura de peões central. Desbloqueando a atividade da torre, este avanço do peão força uma decisão difícil para o bispo das pretas. Reúna seu cavalo para o campo de batalha central, preparando-se para recuperar o território de peões perdido e desafiar o posto avançado do bispo. Buscando centralizar o rei, o monarca embarca em uma jornada em direção à ação, visando reforçar a maioria dos peões. Uma surtida dinâmica, este cavaleiro pousa em um posto avançado poderoso, interrompendo imediatamente o controle central das brancas e forçando uma concessão. Expor seu rei a táticas de descoberta, ao avançá-lo para uma praça central vulnerável, corre o risco de complicações táticas imediatas. Um cheque ousado que força uma troca de cavalos, potencialmente abrindo linhas para sua torre se as brancas recapturarem desajeitadamente. Reposicionar o rei para escapar da ameaça perpétua do cavaleiro, buscando uma casa mais segura e mantendo as opções em aberto. Acelerando o ritmo, o cavalo força o rei branco a uma situação mais apertada, com o objetivo de perturbar a segurança do rei branco. Empurrar o rei para frente visa explorar a ligeira inatividade das peças pretas, mas corre o risco de se estender demais e se tornar um alvo. Reafirmar a pressão sobre aquele peão C atrasado é uma maneira inteligente de atrapalhar o plano das brancas e potencialmente abrir linhas para sua torre. Bater a torre na oitava fileira prende o rei preto em um canto, preparando uma rápida demolição. Simplificando o material, as pretas aceitam a troca, com o objetivo de explorar o rei exposto das brancas e abrir arquivos para suas torres.
Abrir a coluna C cria uma vantagem estrutural decisiva, já que o rei do seu oponente agora não tem casas seguras. Capturar o peão com o cavalo abre a diagonal do rei, criando uma vantagem no final do jogo por meio da atividade das peças. Libertando ativamente o bispo da sua rainha do seu confinamento. Este avanço de peões visa perturbar a estrutura de peões das pretas e, potencialmente, criar um peão passado na ala da dama. Liberar um cavalo na ala de rei cria repentinamente novas avenidas de ataque e força as brancas a reagirem defensivamente. Este avanço de peões cria espaço vital na ala de dama, potencialmente ameaçando avançar ainda mais e restringir o cavalo preto. Explorando o rei desprotegido, este cheque força um embaralhamento do rei e abre caminhos para as peças restantes. King se aventura em busca de um papel ativo, mas um campo minado tático aguarda com o peão avançado e o monarca exposto. O bispo recua, reposicionando-se para observar a enfraquecida estrutura de peões da ala de rei e se preparar para um ataque ao peão D. Proteger o peão H abre uma rota de fuga vital para o rei, evitando ameaças táticas imediatas. Liberar o cavalo imobilizado injeta repentinamente dinamismo no centro, buscando atividade antes que o oponente se consolide. Sacrificar o bispo abre linhas críticas em direção ao vulnerável rei preto. A realocação do monarca oferece um porto seguro crucial à medida que as peças do oponente se aproximam, forçando o rei preto a sair de seu escudo protetor de peões para uma posição comprometida. Desbloquear o rei após a troca, permitindo-lhe participar mais ativamente na iminente caça ao rei. Sondando a posição do cavalo, este avanço visa perturbar o controlo central das pretas e abrir as linhas. Na esperança de redirecionar o rei para um local seguro, mas o peão passado em A6 é agora uma séria ameaça. Consolidar a posição do monarca é fundamental agora, buscando um refúgio seguro longe das peças ativas das pretas. Asterisco, asterisco, 45, G5, asterisco, asterisco. Mudar a estrutura de peões cria um novo caminho para a fuga do rei, potencialmente perturbando a coordenação das brancas e abrindo linhas defensivas. Iniciar um avanço de peão para reivindicar espaço adicional e potencialmente incomodar o vulnerável rei preto. Liberar o cavalo oferece um caminho dinâmico para romper a cadeia de peões das brancas e afirmar a influência central. Empurrar agressivamente o peão, com o objetivo de desalojar o cavalo e explorar as colunas abertas. A segurança do rei agora se torna primordial, pois este cheque interrompe o avanço de peão pretendido pelas brancas e cria uma oportunidade tática. O rei entra corajosamente na briga, com o objetivo de escoltar o peão para frente. Arrebatar o peão ocupa espaço, mas ignora a ameaça potencial à segurança do seu rei nas casas claras. Capturar esse peão agora abre o rei e reorganiza estrategicamente as peças restantes para o ataque final. O bispo desocupa o seu posto, preparando-se para aproveitar a coluna B aberta para um contra-jogo crucial. Capturar o peão garante a vantagem na ala da dama e cria um poderoso peão passado.